A Revolução Francesa e seu impacto no mundo. Imagine um mundo onde a liberdade, a igualdade e a fraternidade não eram apenas palavras, mas ideais pulsantes que transformavam sociedades inteiras. Você pode estar se perguntando, como foi que a Revolução Francesa, ocorrida em um período tão turbulento do século XVIII, conseguiu acender a chama do desejo por mudança que ecoa até hoje em diferentes partes do globo? Nesta jornada, vamos explorar não apenas os eventos que levaram à Revolução em 1789, mas também seu impacto duradouro em todas as esferas da vida, desde a política até a cultura. Ao longo dos próximos minutos, garantimos que você ganhará uma nova perspectiva sobre como as ideias que emergiram na França, naquela época, infiltraram-se nas estruturas sociais e políticas ao redor do mundo, moldando futuros movimentos de direitos civis e disseminando ideais democráticos. Fique comigo até o final, pois você não vai querer perder a revelação que pode mudar a maneira como você vê a história moderna. Para começar, é crucial que entendamos o contexto no qual a Revolução Francesa surgiu. No final do século XVIII, a França viu um crescente descontentamento popular. O povo estava farto de um regime monárquico que parecia desconectado das necessidades e desejos da população. O Condado de Turgot, as ideias iluministas de Rousseau e Voltaire, e as gripas financeiras só aumentavam a insatisfação. Os impostos elevados e a desigualdade gritante entre os state privilégios intensificaram a revolta. Quais eram os sentimentos dos cidadãos comuns que viviam sob esse fardo pesado? Aqui está algo que você talvez não tenha considerado: as ideias da Revolução Francesa não eram apenas locais. Elas estavam sendo discutidas e absorvidas em outros lugares do mundo. Você sabia que a influência do Iluminismo, que cunhou as ideias de liberdade e direitos naturais, falava ao coração de muitos que viviam sob regimes opressivos em várias partes do planeta? É interessante pensar que quando as pessoas na França erguiam suas vozes contra a tirania, outros escutavam e sonhavam em se levantar também. Agora, vamos dar um passo mais profundo. O que exatamente aconteceu quando a Revolução finalmente estourou? Em 14 de julho de 1789, o povo francês, tomando as ruas de Paris, invadiu a Bastilha. Para muitos, este era mais do que um ato de rebelião, era um grito de liberdade, uma rejeição visceral do absolutismo. E você já parou para pensar por que essa data é considerada tão simbólica? A queda da Bastilha significou não apenas a libertação de prisioneiros, mas também um rompimento com séculos de opressão. Você pode estar se perguntando, e qual foi o papel das mulheres nisso tudo? Incrivelmente, as mulheres desempenharam um papel fundamental, mesmo que frequentemente esquecidas na narrativa tradicional. As marchas de mulheres sobre Versalhes, exigindo pão e justiça, demonstraram que a luta por direitos era uma questão de todos, não era exclusiva dos homens. Esse impulso por igualdade ainda ressoa em muitos movimentos feministas hoje, não acha? Como as ações de figuras como Olympe de Gouges, que clamaram por direitos iguais, moldaram a consciência política a longo prazo. Avançando, chegamos ao momento em que a França estabeleceu a Primeira República, em 1792, e a execução de Luís XVI em 1793. O que você faria se estivesse em uma posição de poder durante um período de mudança tão intensa? Até onde você estaria disposto a ir para libertar seu povo? Para alguns, este ato foi um passo audacioso em direção à liberdade, para outros, representou o início de um período de terror e instabilidade. O que emerge a partir daí, a Era do Terror, é uma parte da história que muitos preferem ignorar. Mas você sabia que Robespierre e os jacobinos estavam apenas tentando proteger a revolução das forças contrárias que ameaçavam o que haviam construído? É fascinante, e ao mesmo tempo alarmante, como a luta pela liberdade pode se transformar em uma luta por sobrevivência. Um aspecto que não deve ser ignorado é a resposta internacional à revolução. O medo da revolução se espalhou pela Europa como um incêndio florestal. Os monarcas sentiam-se ameaçados. Você pode imaginar como era estar na pele de um rei ou de uma rainha, sabendo que uma revolução estava acontecendo ao seu redor? Olhando para isso sob uma nova luz, a Revolução Francesa não era um caso isolado, era uma faísca que acendeu revoltas e mudanças em outros países. Por exemplo, a Revolução inspirou os líderes na América Latina. Sim, eles também estavam assistindo e aprendendo. Quando Simão Bolívar e outros lutadores pela independência no continente latino-americano se levantaram contra o colonialismo espanhol, as ideias da Revolução Francesa estavam muito presentes em suas mentes. Como essa troca de ideias e experiências moldou as identidades nacionais? O que essas revoluções têm em comum com a Revolução Francesa em termos de ideais de liberdade? Agora,
vamos fazer uma breve pausa para refletir sobre uma pergunta provocativa: será que a Revolução Francesa realmente estabeleceu uma era de liberdade, ou trouxe mais caos e tirania? Como podemos reconciliar os ideais de liberdade e igualdade com a violência e o desespero que ocorreram durante o terror? Essas questões complexas nos desafiam a pensar criticamente sobre as consequências da Revolução. À medida que caminhamos em direção ao século XIX, a Revolução Francesa também influiu profundamente nas ideologias políticas de partidos e movimentos sociais. O liberalismo, que enfatizava direitos individuais e um governo limitado, começou a ganhar força em várias partes da Europa. Você sabia que as ideias liberais, por sua vez, serviram como base para muitos dos direitos que consideramos garantidos hoje? A luta por direitos civis e sociais em muitos países contemporâneos não pode ser dissociada do impacto que a Revolução Francesa teve sobre a sociedade. Mas onde isso nos leva? Como esses ideais se manifestaram em outros movimentos ao longo da história? Cada resposta a essa pergunta revela um padrão: a luta contínua pela justiça e pela igualdade se apoia em ideais que começaram a germinar em revoltas como a da França. O que vem a seguir pode te surpreender. Quando pensamos na Revolução Francesa, automaticamente pensamos em um evento isolado de uma época a qual nos parece distante. Mas, para muitos pesquisadores, essa é apenas a ponta do iceberg. Os ideais da Revolução encontraram eco em eventos como a Revolução Industrial, onde a luta dos trabalhadores por melhores condições refletiu a busca por igualdade que foi tão fundamental durante a Revolução. E se essa conexão entre a luta dos trabalhadores e os ideais republicanos na França não fosse uma coincidência, mas sim uma prova da permanência das aspirações humanas por dignidade e justiça? À medida que avançamos no tempo, entramos no século XX, onde a Revolução Francesa serviu como um molde inspirador para uma série de experiências revolucionárias em países modelos como Rússia, China e até em movimentos nacionais na África e no Oriente Médio. A luta de povos por autodeterminação e mudança política continuou a se basear nas lições e nas falhas da Revolução Francesa. Você pode imaginar aqueles fervorosos debates nas ruas de Moscou sob as influências dos ideais franceses enquanto novas revoluções estavam em chamas? É fascinante como todos esses eventos estão interligados, e talvez você esteja começando a ver a Revolução Francesa como um gigantesco catalisador de mudanças sociais e políticas. Então, a pergunta agora é: qual o legado que a Revolução Francesa deixa para nós, nos dias de hoje? As ideias de liberdade e direitos humanos são mais profundas do que muitos de nós percebemos. A ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e movimentos sociais que vemos hoje, como Black Lives Matter e Fridays for Future, e com as chamadas por justiça que começaram lá atrás. O que se seguirá nos próximos minutos revelará ainda mais sobre como esses ideais permanecem críticos em um mundo que ainda luta com desigualdades e injustiças. Você pode estar curioso sobre qual será a conexão com o nosso presente imediatamente após as discussões sobre isso que acontece ao nosso redor. Vamos continuar nesse caminho para descobrir como a Revolução Francesa não é apenas uma parte da história, mas uma fonte viva de inspiração e reflexão. Porque, no final, as lições que aprendemos e as questões que continuam a nos desafiar são verdadeiramente a essência do que significa ser humano. Vamos explorar mais profundamente esses temas incríveis e intrigantes, porque o que vem a seguir pode mudar sua percepção sobre o futuro que todos nós podemos criar. Deixe-me convidá-lo a continuar essa jornada, pois nos próximos minutos, entraremos nas implicações contemporâneas dessas ideias e como elas continuam a inspirar pessoas em todo o mundo, desafiando-as a lutar por liberdade e justiça. Asterisco asterisco a Revolução Francesa e seu impacto no mundo, a continuação, asterisco asterisco. Ao olharmos para a herança da Revolução Francesa, começamos a perceber que suas consequências não morreram em um passado distante. Basta observar o mundo contemporâneo para perceber a presença constante de ideais revolucionários que emergiram durante aqueles anos decisivos. Os direitos humanos, a defesa da cidadania e o conceito de um governo que derive de uma vontade popular são diretamente conectados aos acontecimentos que se desenrolaram a partir de Paris em 1789. Asterisco asterisco o eco dos ideais revolucionários na atualidade asterisco asterisco. Na esfera política, muitos regimes autoritários reagem com temor ao conceito de uma população bem informada e devidamente engajada. É difícil ignorar a relevância das lições da Revolução Francesa em contextos modernos, onde regimes tentam silenciar vozes dissidentes. O uso da propaganda, censura e até a força militar para conter a participação popular nos lembra dos desafios enfrentados pelos revolucionários de 1789. No entanto, assim como na França, esses regimes frequentemente subestimam o poder da conscientização coletiva.
A Revolução Francesa também estabeleceu um marco para o feminismo moderno. O ambiente hostil em que as mulheres lutaram durante essa época para serem reconhecidas em suas vozes, como Olympe de Gouges, ressoa em movimentos atuais que buscam igualdade de gênero. A demanda por direitos das mulheres, desde o sufrágio até a igualdade salarial, encontra eco nas chamadas pelas mulheres de 1789 que saíram às ruas exigindo liberdade e justiça. Essa conexão nos leva a refletir como a luta por direitos iguais ainda é um campo de batalha importante, refletindo as tensões que ainda existem em nossas sociedades. As nações e a fagulha da Revolução ***. A questão de como os ideais da Revolução Francesa se espalharam pelo mundo é fascinante. Veja, por exemplo, a luta dos haitianos pela independência, estimulada pelas ideias de liberdade e igualdade dos franceses. A figura de Toussaint Louverture se destaca, um líder que se dedicou a implementar as ideias revolucionárias de forma concreta na luta contra o colonialismo francês. Ele não apenas adotou os ideais da Revolução Francesa, mas também os expandiu ao buscar uma autonomia que se alinhava com o desejo de liberdade de seu povo. Durante sua luta, ele ensinou que a busca pela liberdade é um tema universal e que as opressões devem ser contestadas em qualquer lugar do mundo. Além disso, a Revolução Francesa encorajou outras nações a questionarem suas próprias estruturas de poder. Nos Estados Unidos, a Revolução desencadeou um reflexo de autoponderação, levando a uma série de movimentos e manifestações sociais que se alicerçaram nos princípios democráticos que ganharam força na França. O legado de 1789 serviu de inspiração para deputados, ativistas e cidadãos para lutarem por uma maior justiça social, resultando em leis de direitos civis, reformas sociais e mudanças significativas no papel do governo em relação ao indivíduo. Movimentos de descolonização e a Revolução ***. Se olharmos para o período pós-Segunda Guerra Mundial, a Revolução Francesa se torna ainda mais relevante. Os movimentos de descolonização que floresceram na África e na Ásia frequentemente se apoiaram nos ideais de liberdade, autodeterminação e direitos humanos que foram oráculo na Revolução. Figuras como Mahatma Gandhi, que adotou as táticas de resistência pacífica, se inspiraram nessa luta por direitos que começaram com os franceses. A luta contra o imperialismo britânico em sua terra natal remete a essa busca incessante pela liberdade que ressoou fortemente durante a Revolução Francesa. Além disso, nas décadas posteriores, países na América Latina também foram influenciados pela onda revolucionária da França. A Revolução Mexicana e a Revolução Cubana, por exemplo, foram inspirações não apenas diretas, mas também simbólicas, para a luta por libertação do colonialismo e estruturas opressivas que existiam na região. O que se concretizou foi uma onda de liderança que se comprometia a buscar mudanças radicais que ecoavam os ideais de igualdade e justiça social. A Revolução nas artes e na cultura ***. Agora, mudando de foco, a Revolução Francesa também deixou sua marca na arte e na cultura. Nos anos que se seguiram, artistas e escritores começaram a explorar temas de liberdade, renascimento e a condição humana através de suas obras. O romantismo, que se elevou como um movimento significativo na arte pós-revolucionária, refletiu a influência clara das emoções, da individualidade e de uma busca introspectiva por significado que o turbulento período trouxe à tona. Vários escritores, como Victor Hugo e Alexandre Dumas, abordaram em suas obras questões sociais e políticas que reverberavam na psicologia do povo. Pense nos graves dilemas humanos que eles retrataram em As Lutas de Classes, as disparidades de poder, o desejo de igualdade. Essa mescla de emoção e crítica social ainda está presente na literatura contemporânea e nas expressões artísticas hoje em dia e ressalta como a história e as artes estão interligadas, mostrando que a revolução não se limitou apenas ao político, mas se infiltrou em várias dimensões da vida. As lições da revolução para o futuro ***. Diante de tudo isso, é preciso questionar em quais lições podemos extrair da Revolução Francesa para o nosso presente e futuro? Um dos pontos mais significativos que emerge dessa análise é a resiliência do espírito humano. Os ideais que surgiram na França nos ensinam que, por mais que haja contrariedades, é possível se levantar, lutar e exigir mudanças que refletem nosso desejo de dignidade e respeito mútuo. As crises contemporâneas, como mudanças climáticas, desigualdades sociais e injustiças raciais, exigem a mesma fervorosa luta que os revolucionários de 1789 travaram. É uma luta contínua em busca de justiça que nos impulsiona a lutar por nossas convicções e pelo que acreditamos ser certo e justo. Desde manifestações por direitos civis até a luta por um planeta saudável, o legado da Revolução Francesa se revela como um modelo de mobilização e consciência.
Asterisco asterisco reflexão final asterisco asterisco. A Revolução Francesa não é apenas um capítulo isolado na história, ela é um espírito vivo que ainda inflama nossa luta por justiça e igualdade. Portanto, o que aprendemos com tudo isso? As lições da Revolução nos mostram que a luta por direitos é um processo contínuo e que, mesmo enfrentando adversidades, as aspirações humanas por dignidade e liberdade continuam a ressoar. Com o impacto das lutas sociais do futuro à vista, não nos esqueçamos dos ideais que galvanizaram uma geração. A história não é estática, e a Revolução Francesa continua sendo um poderoso lembrete de que a luta pela mudança nunca é em vão. Somos herdeiros deste legado, uma centelha que ainda brilha através das gerações e que nos convoca a participar ativamente da construção de um mundo mais justo. Convidando você a olhar ao seu redor e a reconhecer onde pode, de maneira eficaz, erguer sua voz em favor das mudanças necessárias. Este jogo constante entre as lições do passado e as realidades do presente nos ensina que a história ainda está sendo feita da maneira mais vibrante e decisiva possível. O que virá a seguir? Essa é uma questão que estamos todos construindo juntos, e agora é a nossa vez de ser a mudança que desejamos ver refletida no mundo. Em sua essência, a Revolução Francesa é um testemunho atemporal da capacidade humana de se unir em busca de liberdade e justiça. Que possamos nos inspirar em seu legado e continuar a luta por um mundo onde todos possuam, não apenas a promessa, mas a realidade de liberdade, igualdade e fraternidade.